Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5. Segundo a palavra que eu falei convosco, quando saíste do Egito da miséria, o meu espírito habitaria no meio de vós para todo sempre, e não temais a nada. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez daqui a pouco farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos de Israel. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, e ele voltará, ou mais cedo ou mais tarde, no toque da trombeta, ou particularmente cada pessoa estará diante do Senhor. Com esta leitura e estas palavras, estamos iniciando mais uma audição do meu, do seu, do nosso querido programa que o Brasil passou a amar, a assistir, a participar, e muitos que entendem o que eu falo também a contribuir. Este é o Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. É o encontro dos vasos, é o congresso Línguas de Fogo, é o show da bênção, é o café com Jesus, por que não dizer, é a Universidade da Fé, da Bahia, bairro da Barra, São Salvador, para todo o Brasil e para todos os continentes. Estamos conectados no mundo pela internet e pelo Espírito Santo da verdade. Graças a Deus pela excelência do dia 5, primeiro domingo do mês de janeiro, primeiro domingo do ano, um domingo festivo, um domingo de um verdadeiro culto, um domingo do levantar do cálice e também do levantar do pão, um domingo abençoado. Nós tivemos ali na Catedral da Bênção, Salvador, e na sede no bairro da Liberdade, a Santa Ceia Ministerial, primeira do ano. Foi assim algo muito sobrenatural. Eu preguei sobre o duelo dos deuses, quando Deus, o Deus de Elias, derrotou os falsos profetas que Jezabel e Acabe seguiam, os profetas de Asser e os de Baal. O duelo poderoso dos deuses. Foi assim um culto de muita autoridade. E cantamos o cântico dizendo: só o Senhor é Deus. Foi uma manhã poderosa na catedral, uma noite poderosa também na sede. Eu só tenho que agradecer a Deus pelo abençoado dia 5. É grande a nossa expectativa agora para o dia 8, porque a partir do dia 8 estaremos na contagem regressiva
até o dia 15 para o grande encerramento da poderosa campanha A Tenda de Moisés. Dia 8, amanhã, é um dia marcante na contagem regressiva e já nos preparando para o dia 12, a Santa Ceia ali no bairro da Liberdade. Estamos em janeiro e janeiro praticamente é o começo de tudo para nós chegarmos no final de 2025 dizendo e cantando e falando e profetizando: só o Senhor é Deus. Bom dia, Espírito Santo. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sônia Nascimento Silveira já chegou para estar conosco. Pastora Claudete Aparecida de Juiz de Fora. Pastor José Genuíno também. Pastora Elisete Paz. Sejam todos bem-vindos para mais uma participação e edificação através do Bom Dia Espírito Santo. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal, estamos pela Rede Dias Dávila, estamos pela Missão Gospel Rede Ide Pregai, estamos pela Gospel 98.3, estamos pela Gospel, cobrindo aqui toda a grande região metropolitana de Salvador por várias emissoras e todas elas conectadas com a rede de internet para todos os continentes. Pastora Maria Catarina também já chegou para estar conosco, Amanda Andrade, sejam todos bem-vindos, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu tenho nesta manhã uma palavra divina que veio a mim através de um vaso de ouro no grande dia de ontem. Eu quero que todos vocês façam comigo um ato profético. Qual é o ato profético, missionário? Vou lhe dizer: que você possa pôr a mão sobre a sua fronte e dizer: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Gravou? Porque às vezes 2024, 2025, aliás, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, ou há uma década, ou há um século, ou há muitos meses ou há anos atrás, você sofreu uma decepção, abriu-se uma ferida em sua alma, em sua família, em sua vida, uma ferida oculta, ou uma ferida que gerou morte espiritual, não importa. O ato profético de hoje é algo sobrenatural. Quero que você ponha a mão sobre a sua fronte, sua testa, e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Faça isso, ó. E joga fora a memória do seu sofrimento. Peça pela sua filha também, que era uma moça tão alegre, tão feliz, hoje é uma pessoa depressiva. Peça pelo seu marido, peça por pessoas que você tanto ama e profetiza: Senhor, Deus, apaga da minha memória, apaga da memória do meu marido, do meu filho, da minha nora, do meu genro, o passado do sofrimento. Passa a mão sobre a fronte e creia que será apagada da memória
todo sofrimento na área financeira, sentimental, moral, às vezes por um vacilo, por um momento de guerra e de manifestações de hormônios, você cometeu um deslize, um escorregão, e o diabo usa aquele seu passado para te trazer tristeza e acusações. Será que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Põe a mão sobre a sua fronte e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. É uma frase longa, mas é profética, e ela veio a mim ontem, através de um vaso de ouro, de uma pessoa divinamente inspirada. É uma palavra de limpeza do consciente, do subconsciente, do QI, para que você viva uma vida diferente, porque estamos em 2025, ano de uma grande colheita, ano de grandes livramentos, ano de prosperidade. E por isso, o passado, o acusador, não pode mais viver em sua mente, lhe acusando de coisas que aconteceram. Há na Bíblia uma palavra que diz: dos pecados e falhas da tua mocidade, eu não me lembro mais. Você ouviu? Às vezes o acusador, o diabo, inimigo de Deus e nosso inimigo, vive em sua mente, lhe acusando de quedas, lhe acusando de desvio do passado, de vacilos. Então eu peço a vocês, faça sobre si este ato profético. Põe a mão na fronte e profetiza: Deus, apaga da minha memória, este cartão de memória, viu? O passado do meu sofrimento. Às vezes foi um prazer, às vezes foi uma alegria momentânea, e isto lhe traz sofrimentos até hoje. E o diabo aproveita desta fraqueza do passado para lhe gerar em sua alma, em sua memória, desânimo, depressão e tantas acusações, através de pessoas ou através da sua própria consciência. Põe a mão na fronte e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, ou da memória do marido, ou da memória do genro, da filha, ou da memória daquela pessoa tão idosa que até hoje sofre acusações de décadas atrás, por um vacilo, por um momento de lerdeza espiritual. Deus falou ontem comigo, através de um vaso, que eu pude ouvir esta ministração sobre si, que é uma ministração particular. Você mesmo profetizando: apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Será que vocês entendem o que eu estou falando? Põe a mão na fronte e joga para bem longe esta memória deste passado do seu sofrimento. Que às vezes o diabo, que é o nosso acusador,
e acusador de nossos irmãos, trabalha para lhe fazer uma pessoa derrotada, infeliz, depressiva, triste, por causa de um escorregão que ele mesmo lhe fez escorregar. Olha, irmãos, o pecado da mocidade Deus não lembra mais. Está escrito na Bíblia. Mas o acusador não lança no mar do esquecimento. Ele acusa, ele aponta o dedo, ele condena, ele julga, porque ele é perverso e usa pessoas para lhe passar no rosto o escorregão do seu passado familiar, moral, financeiro e assim sucessivamente. Ontem, quando eu ouvia pelos lábios de um profeta esta palavra, eu entendi que o Espírito de Deus estava falando comigo para trazer ao povo que me acompanham esta santíssima e poderosa revelação. Luísa Lopes, Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. É isto aí, Luiz, é o que Deus está falando. Nelma Pedro também já escreveu. Suca Pereira, escreva aí, Suca. Claudete Aparecida. Elisete Paz, escreva, profetiza. Passa a mão aí na sua testinha, viu? Ou na sua testona, ou na testa de Amolar Machado, misericórdia. Passa a mão e profetiza. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Deus fará isso. Se ele enviou a revelação, é para que você tenha revelação para se libertar desta memória cansada, pesada, acusada, condenada por um anjo caído, por um espírito condenado ao lago de fogo e enxofre. O diabo não quer ir para o inferno sozinho. O diabo quer te levar. Então ele quer pesar em sua consciência o passado que está tão longe, mas o capeta traz para bem perto. Por isso que Deus lhe fez encontrar-me aqui para trazer a libertação para você aí, aonde quer que você esteja. Vocês que me ouvem pela gospel, pela rádio A Voz da Bênção, por qualquer uma das emissoras conectadas, põe a mão na sua testa, na fronte e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Joga na lata de lixo e canta e diga e fala: só o Senhor é Deus. Em parte nós pregamos e em parte nós profetizamos. Será que vocês entendem isso? E quando Deus dá uma revelação, é para que você entre na luz, entre debaixo da nuvem, entra no campo espiritual, para que você receba e passe para a sua família também receber. Estamos na primeira semana de um mês, de um ano.
e vamos jogar na lata de lixo o lixo que até hoje fermenta em nosso consciente. E às vezes o passado é um lixo fermentando em nossa consciência. Por isso que veio a mim a revelação através de um servo de Deus, para você pôr a mão na fronte e profetizar: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Talvez uma queda moral, talvez um aborto, talvez uma separação, um ódio, uma vingança, que até hoje o acusador te acusa, que até hoje o diabo te condena. Jesus já te perdoou, há tempo, porque ele é Pai perdoador. Escreva aí, Floriana Silva: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão na fronte, o Floriana, joga na lata de lixo esta acusação maligna e canta o cântico: só o Senhor é Deus. Quando eu chego aqui na Rádio Cruzeiro da Bahia, onde nós produzimos os nossos programas, aqui torna-se um altar de uma igreja online. Eu tenho o mesmo compromisso aqui que eu tenho no altar da sede da catedral, de transmitir às ovelhas do Senhor Jesus a cura, o milagre, a libertação em todas as áreas. Tatiana já escreveu: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. É isso aí, Tatiana. Põe a mão na fronte e joga bem longe esta acusação psicológica, emocional, familiar, de uma queda, de um escorregão. O diabo é nosso acusador. O diabo é acusador dos irmãos, mas Jesus, aleluia, os pecados da mocidade, os erros, ele não lembra mais. E ele lança no mar do esquecimento todo o nosso passado, conforme a nossa fé e o crer que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, nos purifica de todo o pecado, de todas as falhas. Só o Senhor é Deus. Escreva aí, Maristela: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Não importa qual tipo de sofrimento, Deus está falando. Não importa qual tipo de escorregão, de pecado, de falha. Não importa se foi até um crime de sangue, como aborto, como assassinato, como ter desprezado a família, filhos. O Espírito do Senhor Deus veio sobre mim, na palavra da profecia que eu ouvi ontem, dizendo: apaga da minha memória o passado dos meus sofrimentos, ou do meu momento de prazer da carne, e assim o Senhor te dará a misericórdia. Passa a mão na fronte, lança no mar do esquecimento. Este programa aqui, ele é diferente de todos os programas radiofônicos. Por quê? Porque aqui é a Universidade da Fé, da Bahia para todos os continentes, na palavra dele, o evangelista, que evangeliza, que leva a palavra de boas novas a todas as
criaturas que precisam ter um encontro com Deus. Bom dia, Espírito Santo. E não deixem de escrever e de profetizar. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E prepare, porque a palavra de hoje está em Ageu capítulo 2. E a glória da segunda casa será maior, bem maior do que a da primeira. Espírito Santo. Irmãos, o diabo, ele leva a pessoa à queda e depois fica acusando para que a pessoa perca o ânimo, a fé, a visão e a certeza da salvação. Muita gente hoje não tem mais a certeza da salvação por causa do acusador que usa alguém para lhe acusar, ou acusa em seu subconsciente. Veio a mim a divina revelação. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. De 2024, 2023, não importa se é uma década, não importa se são 15, 20, 30 anos. Será que vocês entendem o que este evangelista está falando? Tem coisas que eu falo de mim mesmo, pela experiência ministerial, mas há coisas que vêm de Deus para mim, como foi esta palavra para mim transmitir neste culto online deste dia 7. Aqui não é uma pessoa irresponsável. Pesa sobre mim a responsabilidade de te ajudar a estar com Deus. Tá entendendo, Carlos Caetano? Põe a mão aí na sua cabeça, Carlos, e profetiza. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E joga para bem longe. Tá entendendo, Maristela? E o acusador nunca mais vai te acusar daquela falha, daquele escorregão, daquele erro da mocidade, porque assim falou o Espírito do Senhor para mim falar ao Brasil neste dia 7, o dia da perfeição, porque 7 é o número da perfeição. Vamos louvar a Deus, vamos? Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus? É gostoso louvar a Deus? Domingo lá na catedral nós louvamos fortemente a Deus. Foi tremendo domingo ali na catedral, aonde eu preguei sobre o duelo dos deuses. E foi gostoso demais, porque a casa encheu-se de fumaça, a glória, a essência de Deus ali presente, e foi algo sobrenatural domingo. E a bênção continua hoje, continuará amanhã, dia 8, porque amanhã começa a contagem regressiva do encerramento da 3ª edição da Tenda de Moisés. De amanhã a 8, amanhã é dia 8, de amanhã a 8, nós estaremos encerrando a campanha que está abalando a Bahia, a Tenda de Moisés, a tenda do batismo com o Espírito Santo e com fogo.
e já estou orando a Deus pela 4ª edição. Ainda não temos a data, o Senhor ainda não mandou o ok, mas breve nós vamos anunciar a 4ª edição da Tenda de Moisés. Aqui não é cópia, aqui é coisa original de Deus para mim e de mim para o povo que crê na palavra do Evangelho. Tá bem? Amanhã, um grande dia, dia 8, todo o povo passando pela tenda, vivendo uma experiência com Deus, e já a caminho do dia 12, a grande Santa Ceia, e já a caminho do dia 15, o poderoso encerramento, que não pode, não deve faltar ninguém, porque será um dia de uma marca. E eu vou ministrar o apagar da memória do sofrimento na tenda no último dia desta campanha poderosa. Amanhã, a distribuição do óleo da alegria para todo o povo. Casa da Bênção. Bahia é uma igreja viva, atualizada, ungida, uma igreja renovada cada dia, porque o Espírito renova conforme a medida da nossa fé. Escreva aí, Marta: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Vamos louvar a Deus, povo amado do Senhor. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor. Como vento impetuoso, como fogo abrasador, estamos sobre terra santa. Escreva, Marisete: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E você sabe que você precisa fazer esta oração, este ato profético, ó, jogando bem longe o passado que te faz sofrer. Deus revela a seus servos e profetas, aos evangelistas. Por isso que eu digo, eu sou um evangelista. E ai de mim, se não pregar o genuíno evangelho de Jesus. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Ninguém detém, é obra santa esta causa do Senhor. Escreva, Oriri: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão e lança longe. A partir de agora, pode me mandar uma mensagem digitada para o 7199 711 7881. Mande o nome daquele filho, daquela filha, dos homens da sua família, nome e sobrenome. Você quer que seja apagado da memória daquele homem da família, aquele sofrimento do passado? Mande o nome.
e vamos profetizar o ato profético, lançando e tirando da mente todo o passado do sofrimento que o diabo acusa através daquele rapaz, daquele homem, daquela mulher, também da sua família. Vamos estender esta revelação às pessoas da nossa família que precisam de uma mudança de QI, de uma mudança de inteligência artificial para a inteligência espiritual, a mudança do ódio para o perdão, a mudança da raiva, da vingança pelo perdão e lançando no mar do esquecimento. Mande agora o nome daquele homem da família, porque é o homem que tem a semente. Não importa se é o marido, se é filho, se é genro, que precisam às vezes da libertação daquele sofrimento do passado. Um milagre no psique, no QI, na memória. Deus hoje está falando para que você profetize: apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Tem pessoas que trazem consigo um sofrimento com o acusador lhe acusando em todas as áreas da vida. E aquilo lhe entristece, aquilo gera depressão, insônia, pesadelo, agonia, angústia, porque sempre tem um mensageiro de Satanás para lhe apontar o dedo, para lhe trazer em memória o seu passado por um momento de fraqueza. Deus já te perdoou de hoje, mas o diabo é acusador dos irmãos. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Às vezes ele destrói, causando no ser humano um sentimento de culpa. E a pessoa perde o ânimo, perde o prazer, perde a alegria por aquela mancha do passado. Deus já perdoou, mas o diabo continua acusando. Por isso que veio a mim, através de um vaso de Deus, esta palavra: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Esta é a frase. Esta é a palavra para você passar a mão na fronte e lançar para bem longe. O sofrimento do ano passado, do ano retrasado ou de 10 anos atrás. Será que vocês estão entendendo o que eu estou passando? O acusador veio para destruir projetos, sonhos, futuro, ministério, unção. E às vezes é necessário você agir assim: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, fazendo um ato profético e jogando para bem longe. Peça para Deus apagar da memória do seu filho, da sua filha, do seu genro, o sofrimento do passado. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que Deus me fez compreender. Para que haja compreensão nas ovelhas feridas, perdidas, desorientadas da casa de Israel. Escreva aí, Luciene. Escreva aí, Luciene. Escreva aí, Floriana. Floriana já escreveu. Deus, apaga da memória de Raimundo Caetano da Silva
o sofrimento do seu passado. Esta é a revelação. Eu não consigo nem falar outras coisas neste programa, porque só vem a mim a revelação para que você tenha luz, faça o ato profético e lança no mar do esquecimento a memória do sofrimento do seu passado. Este programa aqui é um programa vivo. Eu não levanto 3 horas da madrugada em vão. Ontem nós estávamos reunidos num culto pastoral até 10 da noite. Domingo nós estávamos pela manhã, tarde e à noite. Eu não canso, eu não cesso de falar do que Deus manda falar. Deus, apaga da minha memória o sofrimento do meu passado. É isso aí, Lenice. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Tá bem? Sim, compreendo a revelação, bispo, porque o Senhor é profeta. Eu estou profetizando, pastora Maria Catarina, uma profecia que eu ouvi ontem, porque eu senti comunhão e Deus falou comigo para falar hoje, neste programa do dia 7, porque 7 é o número de Deus, nos preparando para amanhã, o início da contagem regressiva da tenda de Moisés. A contagem regressiva para o dia 12, o dia 15, que vai abalar. E amanhã, a distribuição do óleo da alegria. Até o evangelista Walter está escrevendo: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Luciene também está escrevendo: Deus, apaga da minha memória o sofrimento do meu passado. Mas faça o ato profético. Passa a mão aí na fronte, na testinha, no testão, viu? E joga para bem longe. E peça também para Deus apagar da memória do seu filho, do seu marido, da sua ex, do seu ex. Maelitácio, eu compreendo, bispo. Um dia eu pedi a Deus que não queria lembrar nada que me acusasse a dor, que mandasse para o mar do esquecimento. Há anos não lembro mais nada. Aleluia. Os outros até falam. É o acusador, né, irmã? Mas o seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Mas às vezes ainda tem um vínculo lá no subconsciente. Passa a mão e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Tá bem? Faça isso. Creia na libertação total. Repito, creia na libertação total. Repito, creia na libertação total. Pessoas aqui falando para mim e dizendo, ótimo, alguém dizendo, alguém manda aqui uma mensagem, mas esta mensagem foi para ontem, não tem nada a ver com o programa de hoje. Joel dos Santos Ribeiro aqui pedindo para Deus apagar da família a memória do passado. Uziel da Silva Tássio, Davi Gonçalves, Maeli aqui pedindo pela sua família. É isto aí. Senhor, apaga o sofrimento de todos da minha família
Gilson Chagas, e manda uma lista também de pessoas. Apaga todo o sofrimento do passado da minha memória. Leiliana Alves. Deus apaga o sofrimento do passado da cabeça deles. Aleluia. É isso aí. Paulo Diego Capinã, família Capinã aqui pedindo para Deus apagar o passado, o sofrimento dos homens da família. É uma revelação forte que Deus me deu. Cláudia Barros. A paz, bispo. Deus apaga da minha memória o sofrimento do meu passado e da minha filha Eduarda e da minha neta Alícia. Tá bem, filha. Deus conhece a sua sinceridade. Neta? Tão jovem, já tem neta? Deus abençoe, vovó jovem. Já são 5h52. Roseli Ferreira Cardoso, São Geraldo, Minas Gerais. Campo do Missionário Vanderlei, crê na libertação total. Escreva aí, Roseli, você que é uma pastora. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Você nunca fez esta oração. Faça, passe a mão aí na sua fronte, lança no mar do esquecimento, tá bem? Porque o Senhor, com o sangue dele, já apagou toda a força dos acusadores. Tá entendendo, Mareli? Tá entendendo, Icebemos Surunga? Passa a mão aí na fronte, Icebemos Surunga, e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E das coisas do passado você não lembrará mais. O acusador pode até vir te acusar, mas o seu subconsciente estará imunizado com a inteligência espiritual, e o que vier do cão não terá poder sobre o seu coração. Olha, deu até rima. Icebemos Surunga, Deus abençoe. Roseli Ferreira Cardoso, Deus, apaga da minha memória todo o meu passado de sofrimento. Vamos louvar a Deus, vamos. Só vem a mim aqui no estúdio esta profecia que eu recebi ontem para profetizar hoje para todo o Brasil, todo o povo com a mão na fronte, profetizando: Deus, apaga da minha memória e da memória da minha família o passado do meu sofrimento. Vamos cantar com Miriam e louvar a Deus, porque é manhã de libertação psicológica. Bom dia, Espírito Santo. Bonito! E lá vem Deus. É isso aí, Eliana. O Deus do sol. Escreva, Eliana. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Bora, Eliana. O Deus que nos Escreva, Eliana. Profetiza, Eliana. o Deus que faz E você precisa desta profecia para libertar o seu psique. Deus do sol que sou. Ouviu? E lá vem Deus que faz tudo por amor. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. É isso aí, Elaide, pastora amada. Faça o ato profético, ó. Passa a mão aí na fronte. Escreva aí, Soçoca. Deus, apaga da minha memória o sofrimento do meu passado. Sou o que sou. Não sou outro, não sou o que sou. Sou o que sou, eu sou. O mar se abriu, é Israel por terra cheia.
sou o que sou, Moisés. Sou o que sou eu. Israel passou e o mar se fechou. E Faraó morreu, brincou com Deus. Escreva, Marta. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. É isso aí, Marta. Glória a Jesus, Marta. Família Gomes, Deus apaga da minha memória todos os sofrimentos do meu passado. Aleluia. Interessante, não é? O povo de Deus ouve a voz de Deus na instrumentalidade humana. E tudo é possível para aquele que crer. A palavra é água que lava. A palavra é o sangue do Cordeiro revelado que tira os pecados do mundo. A palavra nos faz germinar, florescer e frutificar. A palavra de Deus é tudo para a nossa vida e nossa caminhada espiritual. A vocês que me ouvem pela Gospel 98.3, a vocês que me ouvem pela Cruzeiro da Bahia, pela Rádio A Voz da Bênção, pela Rádio CBRN Rio Grande do Norte, em cadeia, passa a mão em sua fronte, em sua testa e profetiza. O que Deus quer que você profetize neste dia 7. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Faça isso e joga longe e creia e peça também para apagar da memória do marido, do filho, do genro, da nora, do ex, da avó, da tia, aquele passado que passou e o diabo ainda usa pessoas para lhe trazer em memória coisas que você às vezes nem quer lembrar, mas o acusador te faz lembrar. Apaga da memória. Esta é a palavra, viu, Rosângela Ribeiro? Viu, Janaí Lacerda Barbosa? Escreva aí, Janaí. Deus, apaga da minha memória passado do meu sofrimento. Cipriana de Melo, escreva aí, pastor amada. Apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Mas, missionário, eu nem lembro do meu passado, mas sempre aparece um mensageiro de Satanás para lhe lembrar de falhas em sua mocidade. E o acusador é chamado de destruidor de sonhos e projetos. Então profetiza, passa a mão na fronte e peça a Deus para apagar da sua memória o passado do seu sofrimento. Atenção, Bahia! Viu, Ilma Alves? Passa a mão aí na fronte, Ilma, e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Ainda que alguém vier lhe acusar do seu passado, não vai lhe gerar trauma, nem neurose, nem desânimo e nem depressão, porque para você já foi lançado no mar do esquecimento. Lembrando a todo o povo da Bahia, terra que mana leite e mel, terra de São Salvador, terra da alegria, Bahia cristã, Bahia pentecostal, Bahia do sobrenatural, que é amanhã, dia 8, começa a contagem regressiva da última semana do passar pela tenda de Moisés.
de receber o óleo santo da alegria original e viver uma caminhada profética até o dia 12, Santa Ceia, e até o dia 15, encerramento da poderosa campanha. E atenção, porque dia 19, 70 semanas de Daniel, 70 semanas, todos os domingos, 8 horas da manhã, a escola de profetas. Eu já estou recebendo telefonemas de várias cidades aqui do Recôncavo, de pessoas dizendo, começa 8 da manhã e termina qual horário? Evangelista Daniel, o bispo Daniel, o pastor Daniel, que você queira dizer. Começa 8 da manhã e termina 11 da manhã. Qual tipo de ministração haverá na escola de profetas? Nem eu sei. Quem sabe é o dono da obra, Jesus. Escola de profetas. Começa dia 19, 70 semanas de Daniel. Uma revelação que veio a mim em uma viagem que fazíamos e vai abalar. Nós vamos formar em Salvador, no campo espiritual, a maior igreja de profetas do Brasil, pela visão e a revelação. E ali em frente à catedral, nos domingos, você pode parar carro à vontade. Então, tem estacionamento para milhares de veículos. Tá bem? Será que você entende, Ricardo? Passa aí a mão na cabeça, Ricardo. Ainda mais você que tem um textão e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. É a limpeza do QI, é a nova inteligência espiritual, e nenhuma seta de acusador terá poder sobre o seu psique. Assim diz o Senhor para você, Ricardo Bonfim. Bom dia, Espírito Santo. Por isso que eu falo com vocês, com muito respeito, muito temor. Elisete Paz, dia 19/1, começa as 70 semanas de Daniel, baseado em Daniel capítulo 10, é isto aí, Elisete? Você entende tudo que eu falo, não é, Elisete? Porque o Espírito é o mesmo. Então, por isso que eu falo com vocês, ajuda-me a continuar aqui. Viu, Suzane Salles? Passa a mão aí na fronte, Suzane, e profetiza: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E você precisa fazer esta limpeza no seu psique, para que você tenha a inteligência espiritual e o novo QI. E nenhum acusador terá poder de lhe abater. Assim diz o Senhor. Então, eu falo com vocês, ajuda-me a continuar aqui. Até o dia 15 agora, semana que vem, mande a sua semente de R$91 para me ajudar a continuar nesta internacional rede, que não é para mim ou por mim, é para a obra e da obra de Deus. Apaga da minha memória todo o passado do meu sofrimento. Ricardo está profetizando. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo. R$91 é o voto do livramento. Traga em minhas mãos, amanhã dia 8, ou dia 12, ou dia 15. É até o dia 15 esta oportunidade de livramento. Ontem
na nossa reunião de pastores, os pastores que crê, que tem pastor que é incrédulo, entregaram em minhas mãos a semente do livramento e depois vão contar testemunho. R$91 para mim continuar aqui, ou manda através do Pix 71-9918-62232. A Marisete está colocando ali para mim o número do Pix. Traga em minhas mãos ou manda através do Pix. Tá bem? É uma semente de livramento. É uma semente que formará uma árvore com sombras especiais. Porque é a semente do livramento para você e sua família. Ou uma sementona de 910. Ou uma oferta Isaac. Ou um dízimo de uma bênção que você recebeu. Escreva aí, Josefa. Ô, Josefa! Escreva, Josefa. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E anotem o número do Pix 71-9918-62232. Eu quero ver passando ali alguém mandando a oferta, o voto do livramento, R$91. Pode trazer em minhas mãos amanhã, dia 8, ou dia 12, ou dia 15. Dia 15 é o último dia desta campanha revelada por Deus, a tenda de Moisés. E até dia 15 você pode entregar este voto de R$91. Escreva aí, Hudson. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E lança fora, viu? Coloque aí para mim o hino da oferta e eu quero ver passando ali. Alguém mandando, como ontem, várias pessoas mandaram. O povo crê, porque vê segurança, firmeza, verdade, autoridade no que eu faço. Porque eu faço em nome de Jesus. Espírito Santo, eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e Te abençoe, Gilson. Escreva aí, Gilson. Deus, apaga da minha memória passado do meu sofrimento. aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Escreva aí, Osana. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E você precisa fazer este ato de profético, ó, na fronte. Tá entendendo, Osana? Tá entendendo, Gilson? Rosângela. Escreva, Rosângela. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Bora, Rosângela. É isso aí, Joel. Veio a minha divina revelação para o programa de hoje. Por isso que eu peço a vocês que compartilhem. Muita gente tem aí na mente um espírito de acusação, que lhe pesa, que lhe desanima com a vida, com a fé. Por causa do passado, por causa do pecado da mocidade. A Bíblia diz que o pecado da mocidade ele não lembra mais. Está na Bíblia. Mas o acusador fica usando pessoas para mostrar o erro do passado. E aí a pessoa fica depressiva, desanimada, condenada, envergonhada, traumatizada, desanimada.
porque o diabo veio para destruir sonhos e projetos, e quer te paralisar, quer te parar, quer te barrar, quer te impedir. Capeta é assim, rapaz. Então, Espírito Santo falou comigo ontem, faça o ato profético, passa a mão na fronte, QI novo, memória abençoada. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Veio a minha revelação para me te revelar que Ele faz transplante de memória. Deus apaga da minha memória e da minha família Moraes e Moreira o passado do sofrimento. Sim, filha. Bom dia, bispo. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento também, da minha família, em nome de Jesus. É isso aí, Lícia. Deus está falando, Lícia, e você entende a voz do Espírito. Abra sua Bíblia. Já são 6h12. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, pela Cruzeiro da Bahia, pela Gospel 98.3, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Rede Dias Dávila, Missão Gospel Rede Pregai. Estamos pelo Facebook e pelo YouTube. O Hudson está colocando ali para mim o número do Pix, 9918-62232, Bradesco, Daniel de Oliveira. Rosângela está profetizando. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Que palavra gostosa, rapaz. Quando Deus dá a palavra, meu irmão, o diabo se urina de raiva. Porque quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante. Escreva Luiz Fernando. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Está entendendo, Luiz Fernando? E você precisa fazer esta oração. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento e da minha família. Josenice já escreveu. Jaira Castro. Escreva aí, Jaira. Apaga da memória dos Castros o sofrimento do passado. Sério demais. Abra sua Bíblia em Ageu, capítulo de número 2, que fala sobre a glória da segunda casa. Memória renovada, casa renovada, família renovada, ministério renovado, fé renovada, caminhada com Deus renovada. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, dos Castros. É isto aí, Jaira. É, Jaira. Abra sua Bíblia. Ageu, capítulo de número 2, versículo de número 5. Luiz Fernando. Deus apaga da minha memória o sofrimento do meu passado e da minha família. É isso aí, filho. Segundo a palavra, Deus falando pelo ministério de Ageu. Hoje não tem mais Ageu, mas o Daniel de Oliveira está aqui. A palavra é a mesma, Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, a terra é a mesma, a água é a mesma, as árvores, os animais, o homem é o mesmo. Até ao fim dos tempos, o Deus que perdoa é o mesmo Deus, e o diabo que acusa é o mesmo diabo. Na instrumentalidade das pessoas,
que entregam à língua as cordas vocais para acusar o semelhante. Segundo a palavra que concertei convosco, que falei convosco, Deus está falando segundo a palavra que eu falei para vocês quando saíste do Egito. O Egito aqui é a simbologia do mundo profano, adúltero, carnal, avarento, ganancioso, vaidoso. Segundo a palavra que eu falei para vós quando saíste do Egito, quando levantou a mão e me aceitou, quando desceu as águas batismais, quando passou a ler a Bíblia e a praticar o que a Bíblia ensina, que o meu espírito, o espírito não da confusão, não da fraqueza, não da acusação, o Espírito de Deus habitava no meio de vós. Vós aqui inclui família, pessoa, igreja, ministério, congregação e terra, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O meu espírito habitava. O Espírito de Deus não é visitante. Deus não gosta de visitante. Deus é habitante, quer que nós também sejamos habitantes da sua palavra e do campo espiritual. Tem gente que fala, eu vou para a igreja visitar. Deus não gosta de visitante. Atenção para o que eu falei. Deus não gosta de visitante. Ele não tem interesse em visitante. Ele não tem interesse em caçadores de Deus ou de maná, que é a mesma coisa. Ele quer habitante. O visitante não tem compromisso com a manutenção da família, da casa. O habitante tem compromisso com os pagamentos e responsabilidades. O habitante é diferente do visitante. Por isso que a Bíblia diz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, participarei da sua vida e ele participará também da minha vida nele. Ouviram bem? Deus não gosta de visitante. Deus não gosta de alguém que quer ir à igreja para apresentar, para tocar, para cantar. Ele quer que você canta e esteja na presença dele. Ele quer que você toca e esteja na presença dele. Sabia que tem pessoas que gostam de ir à igreja só para cantar, tocar, apresentar? Sai dela, povo meu. Temos que ser habitante, participar dos compromissos da casa e dos compromissos de receber a plenitude do Espírito. Hoje são muitos caçadores de Deus, caçadores de maná, que correm de um lado para outro. Firma com Jesus, porque senão Jesus não terá firmeza também com você. Filho meu, dai-me o teu coração. É o que a palavra revela. Então a Bíblia está dizendo, o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Quem tem certeza, quem tem firmeza, ele não teme a nada, porque a vida dele está edificado sobre a rocha, que é o próprio Jesus, a pedra angular, a pedra de esquina.
onde os edificadores edificam a casa espiritual para o Espírito habitar. Está entendendo, Edneide? Escreva aí, Edneide. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Bora? Você chegou agora, não foi? Escreva. E você precisa escrever. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento e da minha família. Você sabe por que Deus está te falando? Porque o acusador está sempre te acusando do passado. E não esqueça que o pecado da mocidade ele já lançou no mar do esquecimento. Mas o acusador quer te ver desanimada, depressiva e sem força para reagir. A missão do acusador é esta. Então profetiza, passa a mão aí na sua fronte, na sua testona, e diga, e escreva, Edneide, Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, e lança fora. Pá! Joga lá no canto e pisa no diabo, viu? Tá entendendo, Edneide? Ela já escreveu, essa menina é de Deus, rapaz. O Espírito habitava no meio de vós, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso falando. Ainda uma vez, ainda mais uma vez. Deus é Deus de renovação. Deus é Deus de renovação. Ele não gosta de repetição. Ele quer a palavra certa, objetiva e crê. Tudo é possível para aquele que crê. Quem não crê é como a palha seca ou como a onda do mar levada pelo vento. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o poderoso dos poderosos, o Deus vencedor. Eu preguei domingo na catedral aqui na Bahia, o duelo dos deuses. Deus é vencedor. Ele venceu Faraó. Ele venceu a morte. Ele venceu os profetas de Baal. Ele venceu e vence todo tipo de demônios que se reveste dizendo que é Deus. Ele venceu e vence a idolatria, a feitiçaria, a magia, o ocultismo. Ele é vencedor. Pastor Gutenberg também está ligado, bispo. Meu abraço, pastor amado. Saudade. Daqui a pouco farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. O que Deus faz? Sacudimento. O que é sacudimento? É o que eu estou lhe dizendo. Passe a mão em sua fronte, ato profético, e lança fora todo o passado do seu sofrimento que está em sua memória e o diabo lhe acusando dia e noite. Liga aqui esse ar para mim, irmão. Olair Souza, passa a mão aí na fronte, Olair. Os teus pecados da mocidade ele não lembra mais. Lança no mar do esquecimento. Profetiza, Lair. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Daqui a pouco farei tremer os céus e a terra seca. Sacudimento. Sacudir para encaixar, para ajeitar
para compor, ele sacode para você falar: tenha misericórdia, não me deixes mais lembrar do sofrimento do meu passado. Deus é Deus do sacudimento. Lembram de Paulo e Silas? Paulo e Silas, Deus sacudiu o presídio. E eles ganharam o carcereiro e todo aquele povo para Jesus. Há terremotos que é do diabo, mas há terremotos que é para um alinhamento com Deus. Suzane Salles, Elisete Paz, Olair Souza, Antônio Balbino, Fátima Correia, tá entendendo? Exilda de Oliveira, tá entendendo? Saulo de Tarso Barbosa, tá entendendo, Damiana? Passa a mão aí na fronte, Damiana, e profetiza: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, ou dos meus sofrimentos, e nunca mais o acusador irá te acusar para te perturbar. Tá entendendo, Nice? Passa a mão aí na fronte, Nice, e profetiza: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Porque ontem veio a mim esta frase, e este ato profético, passando a mão na memória e profetizando, para ele apagar do seu QI, para tirar de você a inteligência artificial e te dar uma inteligência espiritual positiva e bíblica. Aleluia! E não vos conformeis com este mundo, transformai-vos pela renovação do vosso novo entendimento em todas as áreas. 6h30 em Salvador. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Quem é o desejado de todas as nações? É Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro Imaculado, o Filho da Virgem Maria, o desejado das nações, aquele que chega e resolve, aquele que cura, perdoa. Escreva aí, Cristina: Deus apaga da minha memória o sofrimento do meu passado. Escreva, Dalva. Aí ele fala aqui uma palavra que eu preciso ouvir todos os dias, que nós precisamos ouvir para crer, que você precisa ouvir também para enviar uma oferta. A semente de R$91, até agora eu não vi passar nenhuma semente ali de pessoas mandando. Ontem eu vi várias, hoje não. Mas Deus vai mandar alguém. Está entendendo, Creide Santos? Escreva aí, Creide: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Agora veja o versículo de número 8, que Deus falou aqui. Escreva, Valquíria: Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão na fronte e joga fora. Damiana Sá quer participar do vídeo. Oxente, Damiana, fica na paz. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro não pertencem ao diabo.
a prosperidade, as riquezas encobertas, Deus revela. As pessoas que têm capacidade de receber a revelação, esta palavra que eu estou passando aqui hoje, é uma joia preciosa para libertar o seu QI, o seu psique, a sua memória. O cartão da sua memória vai ser trocado. Deus vai colocar em sua memória um cartão lavado no sangue do Cordeiro. Esta é uma palavra que vale mais do que ouro físico. Jesus falou, Deus falou, pelo ministério de Ageu: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor. E a última palavra, viu, crede santos, Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão aí na fronte, crente. Se liberta do pecado da sua mocidade. Ele manda te dizer que ele não lembra mais, mas o acusador acusa até hoje. Para você perder o ânimo, perder a visão, perder a decisão. Tá entendendo, filha? Paulo Sérgio José Araújo. Escreva aí, Paulo. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão aí na fronte, Paulo. Joga longe. E o acusador não terá força de te abater ou causar depressão espiritual ou familiar em você. Tá entendendo, Josenice Santos? Tá entendendo, pastor Tobias? Tá entendendo, Antônio, Ricardo, Paulo, João? Tá entendendo, obreiro da ICB Cidade de Guarda-Mor, em Minas Gerais? Tá entendendo, Jacimara? Escreva aí, Jacimara. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão aí na testa, ô Jacimara. E joga no mar do esquecimento. E o acusador não terá mais força contra seu futuro em nenhuma área. 6:33. Aí Deus falou assim, ó. Ontem, hoje, amanhã, a glória desta última casa. Estela, escreva Estela. Olair Souza, escrevam. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Quando a Bíblia fala de casa, está falando do trabalho, está falando da família, está falando da empresa, está falando da vida social, está falando da vida espiritual, está falando aonde vivemos a glória da segunda casa, da segunda chance, porque ele mesmo disse: lembra onde caíste e volta à prática do primeiro amor, das primeiras obras. Escreva aí, Rogério. Rogério, a Bíblia está revelando a revelação que veio a mim ontem. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Passa a mão na fronte, Rogério, e lança no mar do esquecimento, para que o acusador nunca mais venha te abater. Assim diz o Senhor. Minha é a prata, aliás, a glória desta última casa será maior do que a da primeira.
Você crê? Diz o Senhor dos Exércitos: e neste lugar te darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. É muito forte esta revelação que veio a mim ontem, para que você, meu amigo, meu irmão, católico, evangélico, espírita, presbítero, pastor, padre, obreiro, obreira, apóstolo, evangelista, diácono, diaconisa. Às vezes você é uma pessoa cheia de títulos, mas sempre o acusador lhe acusa, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E ele quer destruir seus projetos, sonhos, ideais, caminhada. E através do acusador, às vezes ele te deixa desanimado, depressivo. Às vezes, através do acusador, ele te barra, ele te para, ele te paralisa, ele te transforma numa estátua ou num pé de elefante. E você deixa de correr a caminhada da fé, porque a fofoca, o fuxico, o acusador, no seu psique, lhe paralisou, lhe congelou, lhe matou. Por isso que o Espírito Santo veio a mim, através de um profeta ontem, e o Senhor falou comigo esta palavra, para você pôr a mão na fronte e profetizar: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento e joga bem longe. Ato profético. Deus está falando. Deus nunca deixou de falar com a terra pela palavra original ou pela revelação autêntica que você sente comunhão. Quando eu ouvi um profeta falando esta frase ontem, eu senti comunhão, porque o Espírito é o mesmo. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Está aí Paulo. E a Bíblia diz que neste lugar, aonde nós estivermos, Ele nos dará paz. Por quê? Porque a acusação do acusador, daquele mensageiro do inferno, não pode nos paralisar e nem nos parar. Porque o cartão do QI da nossa memória foi trocado e agora é inteligência espiritual. Por isso que eu estou convocando e convidando a Bahia Cristã para estarem conosco amanhã na Catedral da Bênção, 8 horas da manhã, para passar pela tenda, receber o óleo da alegria original e viver um avivamento, uma experiência com Deus. Também no dia 12, a grande Santa Ceia, e no dia 15, o encerramento da grande campanha. E no dia 19, a Escola de Profetas, na Catedral, as 70 semanas de Daniel. São coisas que Deus me dá, para mim te dar, em nome de Jesus. Marisete está colocando ali o número do Pix, 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira, 6h40 em Salvador. Estamos pela Rádio Gospel, 98.3. Pode mandar para mim o seu pedido de oração, viu, Anísia Freitas? Anísia já escreveu ali: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Às vezes o diabo, não é, Anísia? Até hoje te faz sofrer. Mas apaga da memória. Troca o cartão de memória pelo Espírito Santo, vai trocar. QI espiritual, né?
Pode mandar para mim o seu pedido também, para o 99 711 78 81, por sua família, tá bem? Até agora eu não vi nenhuma semente ali passando de R$91, mas vai mandar, porque Deus é quem convence o homem do pecado, das coisas justas e da justiça de Deus. Tá bem? Não esqueçam que daqui a pouco pela Rede Cruzeiro da Bahia e pela Rádio A Voz da Bênção, diretamente de Brasília, pela Rádio Brasília Cristã 105.1, a palavra e a pregação do apóstolo Jair de Oliveira, diretamente da Torre Única de Oração do Brasil, o programa que está abalando Cristo, a verdade que liberta. Vamos falar com Deus, exército valente, discípulos do Senhor Jesus, membros da maior congregação online do Brasil, da Bahia para todo o Brasil. Cristo, verdade que liberta. E bom dia, Espírito Santo. Pega aí o copo com água e apresenta a Deus. Pega aí o azeite de oliveira e apresenta a Deus. Pega aí a caneta que você vai fazer vestibular e concurso. Apresenta a Deus a aliança do casamento, medicamentos, fronha de travesseiro. Vamos falar com Deus. Ô Gilson, escreva aí, Gilson. Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Deus! Desperta, Brasil! Ajuda-me a administrar as revelações e visões que o Senhor me dá para dar a este povo. Porque a igreja tem que ser viva ontem, hoje e amanhã. A igreja tem que ser atualizada no espírito para vencer as astutas ciladas do diabo, para vencer o acusador, o dedo duro, a oposição que se opõe contra nós. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo domingo, dia 5, pelo mover do seu Espírito ali na catedral, pela segunda-feira ontem, onde estávamos reunidos até 10 da noite em oração. Eu abençoo o dia de amanhã, dia 8, as multidões que estarão na Catedral da Bênção para passarem pela tenda, receber o óleo da alegria e entregar a semente do livramento, R$91, porque crê como eu creio. Eu abençoo a todos, meu Deus. Eu abençoo o dia 12, a grande Santa Ceia no bairro da Liberdade. Eu abençoo o dia 15, o encerramento da 3ª edição da Tenda de Moisés. Eu abençoo, meu Deus, o dia 19, a primeira grande reunião das 70 semanas de Daniel. Fala hoje, a escola de profetas que profetizam a palavra de Deus. Eu abençoo os nossos ouvintes, principalmente dizimistas e ofertantes, que crê, que patrocinam, que são evangelistas como eu, levando a tua santa palavra.
Ó Deus, abençoa o teu povo, tua obra, tua igreja. Que o sangue de Jesus Cristo nos envolva poderosamente. Que todos recebam a cobertura espiritual de cura, milagres e libertações. Abençoa aqueles que estão compartilhando este programa, porque eles amam o que eu amo, almas para o reino dos céus. Eu repreendo o acusador e que o Senhor apague da memória o passado do sofrimento daqueles que me ouvem. Abençoa, meu Deus, o programa em seguir, Cristo, a verdade que liberta, com o apóstolo Jair de Oliveira, da Torre de Oração Brasília para o Brasil. Eu oro pelo Brasil porque o Senhor me mandou orar. Eu oro pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estado de Goiás, Mato Grosso do Norte e do Sul, Distrito Federal, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Piauí. Eu oro pelo estado do Amazonas, onde eu tenho tanta gente me acompanhando, pelo estado do Maranhão, estado do Pará, pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, onde retransmite também pela rádio A Voz da Bênção, lá com o missionário Juarez Martins. Eu oro e abençoo, em nome de Jesus, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Eu oro pela minha querida Minas Gerais, pelo estado de São Paulo, pelo estado do Espírito Santo e pelo Rio de Janeiro. Sara nossa terra, cubra o nosso país com seu sangue e abençoa o povo do Brasil. Abençoa aqueles que estão me patrocinando como evangelistas, porque têm o mesmo espírito que eu tenho, de amar e evangelizar as nações. Abençoa aqueles que estão agora compartilhando este programa, e aqueles que estão pondo a mão na fronte e dizendo: Deus, apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, porque às vezes o sofrimento de ontem reflete no agir de hoje. Apaga, seja na área moral, financeira, familiar, o derramamento até de sangue. Apaga, para que esta pessoa sirva ao Senhor de corpo, alma, que é a nossa mente, e espírito quebrantado. Ó Deus, toca no coração deste povo para compartilhar. Toca no coração deles para contribuir, porque aqui é a voz do Espírito através da voz do homem. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, bispo, evangelista, irmão, servo do Senhor. E continue profetizando. Deus, apaga da minha memória o passado dos meus sofrimentos. Profetiza também para a família, Sônia. Chegou agora, não foi, Sônia? Escreva aí. Deus, apaga da minha memória os sofrimentos do meu passado. A Edneide está colocando ali o número do Pix, 7199186232.
Elisete está dizendo: Deus abençoe toda a família da bênção. Deus os abençoe. Compartilhe este programa. Há uma mensagem neste programa que nunca foi pregada, porque é a revelação. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento, da minha dor, das minhas lágrimas. Entendeu, Raul? Escreva aí, Raul. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. E você precisa fazer este ato, ó, passa a mão na cabeça e joga fora. Dene Pinto, escreva aí, Dene. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Escreva aí, Raul. Profetiza, Raul. Angelice. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Cristina. Escreva, Cristina. Deus apaga da minha memória o passado do meu sofrimento. Para que o acusador, Cristina, não tenha força sobre o seu cartão de memória no seu psique. E o acusador seja derrotado e não tenha frutos de morte sobre a sua vida. Filha amada, Deus os abençoe. Compartilhe este programa.